Fala galerinha feliz, beleza? Meu nome é César Dias e vim a convite do Hub Salvador para falar um pouco sobre marketing e essa trilha do marketing digital nos dias atuais. Hoje eu vou começar sobre o assunto que talvez seja um dos mais importantes e por isso que a importância de trazer ele logo de início, que é a persona. Você precisa entender, de fato, para quem é que você está vendendo. Então, eu vejo várias empresas que cometem esse tipo de erro, que não entendem, de fato, para que tipo de cliente ele está querendo vender. Startups que iniciam o trabalho querendo pegar meio que para todo mundo, para ir depois ir afunilando, tentando vender para todos. E, na verdade, quando você consegue identificar, de fato, qual é o seu perfil de cliente, qual é aquele cliente que vai fazer sentido para você, você trabalha com muito mais amor, com muito mais prazer, você vai ter muito mais vontade de oferecer o melhor da sua empresa para esse tipo de cliente. Então, persona. O início, realmente, o título eu coloquei, persona. Por que preciso conhecer? De fato, eu já falei um pouco que é justamente por isso. Porque você precisa, de fato, entender quem é o tipo de cliente ideal para você e para sua empresa estar trabalhando. E aí fica aquela outra questão. Como tornar sua empresa, seu negócio, irresistível, né? E para quem realmente merece. Eu vou tratar aqui a persona e a sua empresa como se fosse realmente um relacionamento. E é essa a ideia mais importante, você tratar como um relacionamento de fato. Você quer que seu cliente permaneça por muito tempo. E se você não sabe com que tipo de pessoa você quer se relacionar, acaba ficando com qualquer coisa ou as sobras do que você quiser imaginar que seja, né? Então não tem como ter um relacionamento duradouro, porque você de fato não sabe o que é que você quer. Falando um pouco sobre mim, eu sou formado em administração, não sou formado em publicidade e nem em marketing propriamente dito. Trabalhei durante muito tempo na parte de comércio mesmo e minha habilitação é em comércio exterior. Essa minha vontade de viajar, de conhecer o mundo. Já trabalhei em navios de cruzeiro, já conheci diversos países, pelo menos mais de 10 países. E meu coração ficou aqui em Salvador e meu porto seguro se tornou aqui. Então fiquei, desses últimos 4 anos eu estou desenvolvendo o trabalho de marketing e por isso nada mais justo do que o Hub Salvador, que fica na área portuária. Então toda a minha história também se mistura um pouco com a história do Hub e a história de Salvador. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. O convite é que você precisa sair da arquibancada. Não adianta você querer ter resultado nos seus negócios, querer ter resultado enquanto você fica assistindo os outros, assistindo as outras pessoas, às vezes reclamando, falando que mas eu podia fazer mais bonito. E não faz, porque simplesmente você está só assistindo. É como aquele jogador que pede aquele pênalti com o goleiro caído no chão, mas você não se pergunta o que se passou na cabeça dele. Pô, ele é um jogador profissional, mas o que é que fez ele errar naquele momento? Né? Enquanto você está ali na arquibancada somente assistindo, você não está fazendo o negócio acontecer como um jogador de fato, que ele sente tudo aquilo que está acontecendo no campo e tem que ter uma leitura muito rápida do que está acontecendo. Então, nada do que eu for te ensinar aqui vai valer se você não aplicar, se você não pôr em prática. Tudo isso que você for aprender aqui, de nada vai valer, de nada vai adiantar. Vai ser mais teoria, mais obesidade mental, você estudando, vai ficar nesse loop que não vai sair do lugar. Então, é importante você sair, né? E também sair do que eu chamo do trabalho baseado na fé. Você faz uma publicação e tem fé que as pessoas vão engajar naquela publicação, você vai ter fé que as vendas aconteçam. Cara, falando bem sincero para você, você tem que prestar muita atenção, por isso que eu estou trazendo essa questão da persona. Para quando você for fazer sua publicação, quando você for fazer qualquer ação de marketing, você entenda de fato para que tipo de cliente você está apresentando. Não adianta você fazer uma propaganda muito voltada para o público feminino e você, na hora lá, falar com uma linguagem que não seja voltada para esse público feminino ou para um público de mães, né? Então, o mais importante é você identificar de fato qual é o perfil do seu cliente. Então, vamos focar no aprendizado, beleza, mas 1% de inspiração e 99% de transpiração. É botar aquilo que você está aprendendo em prática dentro do seu negócio. Respondendo algumas perguntas, aí você faça esse tipo de reflexão. Você conhece muito bem o seu cliente?
é importante que você se pergunte de fato. Às vezes as pessoas têm empresas com anos e anos, já estão acostumadas com aquilo, mas elas não conhecem de fato qual é o tipo de cliente ideal. Flávio Augusto, quando ele desenvolveu o trabalho dele, ele não estava simplesmente... O problema do cliente dele não era o fato dele aprender inglês, porque tinha vários e vários outros cursos. Era o fato de aprender inglês rápido, de uma maneira mais personalizada. Então o cara cresceu e escalou o negócio dele justamente por causa disso. Então se você não conhecer de fato quais são as necessidades reais do seu cliente, você vai acabar sendo genérico. E você acredita que o seu cliente reconhece os seus valores? Não adianta você também conhecer o seu cliente se a recíproca não for verdadeira. Se o seu cliente ele não reconhece aquilo que você está querendo mostrar para ele. É como se você fosse querer... Você conhece o seu cliente, oferece um chocolate para ele, você entende que ele gosta de chocolate meio amargo, mas naquele dia ele quer comer chocolate branco. E no dia que você ofereceu, talvez ele não te valorizou pelo aquilo que você fez. Então é importante que ele reconheça os seus valores, aquilo que você quer transmitir para ele de fato. E você entende profundamente quais são os problemas dos seus clientes? Como eu falei anteriormente, se você não entende de fato quais são os problemas reais do seu cliente, não aqueles superficiais, e aí vale esse estudo da persona, vale você investir em pesquisas realmente, para você entender qual é a dor mais profunda. Não adianta você tratar um sintoma, não adianta você tratar algo que não é profundo. Você tem que entender de fato, profundamente, quais são as dores e as necessidades do seu cliente, para que você possa oferecer a melhor solução para ele. O que te faz ser atrativo aos olhos do cliente? O que é que faz você se tornar uma pessoa única aos olhos do seu cliente? Você tem isso? Você já identificou esse tipo de característica para você que faz você ser atrativo aos olhos do seu cliente? E o seu cliente consegue ver uma transformação na vida dele ou do mundo ao usar o seu produto ou solução? Porque às vezes não adianta só para ele. As pessoas hoje são muito mais preocupadas com o coletivo. Então, se elas enxergam que aquele seu produto, aquele seu serviço traz uma transformação para o mundo, com certeza você vai converter melhor. Então, o estudo da persona é basilar, é uma coisa muito básica que é o mínimo que você precisa saber para pelo menos ter uma comunicação assertiva dentro do marketing. E aí eu estou falando de persona e César, tá bom, o que é persona? Persona é um personagem semifictício. Semifictício no sentido de que pode existir a pessoa, mas ali você vai dando características dela para você entender melhor. E como é que é feito isso? Através de pesquisas, você entendendo de fato qual é aquele tipo de cliente ideal, aquele tipo de cliente que mais me dá prazer de poder trabalhar, de poder entregar um produto ou um serviço para ele. Qual é o melhor tipo de cliente para mim? Então, através disso, você vai traçando diversas características desse tipo de cliente para que você possa conhecer ele de uma maneira muito mais profunda. E por que eu preciso entender quem é a minha persona? Eu acho que eu já dei várias dicas, né? E disse o porquê realmente de você entender de fato sua persona, porque é uma maneira de você se comunicar muito mais profundo, de uma maneira muito mais próxima com ele. Você vai se comunicar de uma maneira muito mais verdadeira, você vai deixar de ser genérico e com certeza você vai se diferenciar da maioria das pessoas. Outra pergunta que você vai entender melhor aqui durante o treinamento. Qual é a diferença entre persona, avatar, público-alvo, ICP? ICP vem da sigla Ideal Customer Profile. A diferença basilar é que persona ou avatar é justamente esse personagem semi-fictício, que você vai, através de pesquisas, de estudo, envolva a sua equipe, sua empresa, as pessoas, para você entender quem é. O público-alvo é uma coisa um pouco mais genérica. Você vai ter um grupo, você vai colocar mais ou menos um grupo de pessoas. O ICP é muito mais voltado não tanto para o marketing, mas sim para a parte de vendas. É importante vocês já começarem a separar o que é marketing e o que é vendas. O marketing é para gerar demanda. Vendas é para gerar receita, para gerar vendas propriamente dito. Então, o marketing vai gerando essa demanda e quem toma conta da parte de vendas é o time de vendas. Lógico, as empresas menores, geralmente você tem as duas coisas ao mesmo tempo. À medida que você vai crescendo,
você vai entendendo de fato a separação de cada um deles dentro do seu negócio. E aí, César, você já está falando de persona, já estou entendendo de fato, realmente faz sentido eu começar a ter uma comunicação em relação à persona. Mas e aí, como é que cria essa persona? Gente, primeiro passo. A ideia é deixar realmente de vocês deixar de ser o molecão da balada. Mas quem é esse molecão da balada? É aquele cara que vai pra balada, que quer pegar todo mundo, que quer conversar com todo mundo, que quer interagir com todo mundo e no final acaba não se deixando ter oportunidades para ele. Por quê? Porque ele não conhece de fato quem é que ele quer conversar, qual é o tipo de assuntos ou hobbies interessantes que ele tem. Então ele de fato ele vai tentando ali pegar todo mundo, abarcar todo mundo e esse não é o ideal, esse não é o foco. Quanto mais profundidade, quanto mais você conhece a pessoa, quanto mais relacionamento você gera com o seu cliente, melhor vai ser o seu LTV, né? Melhor vai ser o tempo que esse cliente vai passar contigo e vai conhecer você. Os clientes, eles estão em busca de um relacionamento duradouro. Então, esses clientes que estão com esse relacionamento duradouro, eles estão dispostos a pagar muito mais por isso. Então, é importante que você tenha esses clientes mais duradouros. Sobre como fazer, pessoal, eu vou deixar disponível em um link por aqui e vocês vão conseguir baixar e acessar esse material para você fazer a sua persona. Mas, basicamente, você vai ter primeiro os dados demográficos e depois você vai afunilando, fazendo perguntas do tipo: que canais essa pessoa gosta de ler ou buscar notícias? Ela assiste televisão? Ela usa redes sociais? Quais são os canais mais importantes ou aqueles que minha empresa precisa colocar mais energia para eu ter o máximo de aproveitamento com aquele tipo de cliente? Quem são as pessoas que se relacionam no dia a dia com ela? Quem é que ela escuta? É uma mulher? Ela escuta o marido? Ela escuta os seus pais? Quem são os influenciadores diretos e indiretos no dia a dia dessas pessoas? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos maiores? O que é que ela deseja? Facilidade, agilidade? Eu falei. A pessoa queria aprender a falar inglês, mas ela não queria passar tanto tempo. Ela queria um menor período. Será que sua empresa consegue trazer esse tipo de experiência de ensinar qualquer coisa ou fazer algo em muito menos tempo que para ela vai fazer toda a diferença? Né? Quais são os seus problemas do dia a dia? E aí é que tá. O que impede ela de conseguir aquilo que ela tanto sonha, que ela tanto almeja os objetivos? Gente, basicamente é isso. Você tem que ser a ponte entre os problemas e as soluções. Você está ali no meio para ser a ponte. Pô, a pessoa está com um problema aqui, qual a solução? É essa. O que é que está impedindo? Não. Vamos aqui outro caminho. E você ser a ponte desse objetivo final. César, como é que eu vou trabalhar isso também? Veja as objeções. Dentro da persona, quando você vai construindo, você também tem que ver quais são os tipos de objeções e as possíveis objeções em relação ao seu tipo de produto ou serviço. Então, tá, eu quero entregar certo tipo de coisa, mas qual a primeira objeção que ela pode ter? O que é que vai impedir ela de contratar o meu serviço, contratar o meu produto em relação ao do concorrente? Quais são as objeções que ela vai ter em relação a isso para conseguir o objetivo final dela? E aqui está um exemplo de persona. Esse aqui peguei da Rock Contest, da fonte da Rock Contest. Você vê aqui o público-alvo: gerente de marketing entre 30 e 45 anos, trabalha em grandes empresas, não gasta muito tempo com a internet, renda mensal entre 5 mil a 30 mil reais, definição ampla, nada específico, não fala sobre os hábitos, pessoas pessoas que podem querer o seu produto. Genérico. A persona é bem mais profundo, né? E aí, primeiro, quando você for começar, por isso que eu digo, é bom você fazer pesquisa, liga para os seus clientes, converse com eles como se não fossem para eles. Diga: olha, eu estou pensando em fazer um tipo de produto e tal, vai fazer esse tipo de pesquisa, eu queria pedir sua opinião, porque sua opinião é muito importante para mim. Pô, a pessoa vai se sentir maravilhada em relação a você ter lembrado dela e dela poder fazer parte também da sua empresa, né? Dependendo do relacionamento que você está tendo com o seu cliente. E aqui a persona, né? Diego Mesquita, 32 anos, casado, gosta de passar o tempo com a família, frequenta show de jazz, blues, está conectado com as redes sociais, pós-graduado em marketing digital, sofre muita pressão por resultados, quer bater suas metas, e ser mais valorizado na empresa. Então você vê os objetivos, né?
a diretoria com pensamento limitado, publicidade tradicional. Então você vê que realmente tem os objetivos maiores dele. Quais são o que é que ele quer, o que é que ele almeja, como é que é a família dele, quais são as relações dele dentro de casa, no trabalho. Então, quanto mais profundo, mais empatia e mais próximo você vai estar do seu cliente para poder oferecer e fazer uma oferta. E aí, finalizando, você tem que realmente, com o estudo da persona, você se aprofundando, baixa esse material que eu vou disponibilizar para vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente vai respondendo todas as dúvidas bem pontualmente. E a ideia é você realmente atrair quem se identifica com você. E aí, gente, é um tripé. É o cliente que te valoriza, gosta de você e aquele que vai pagar pelo seu tipo de serviço. Porque não adianta você querer oferecer e se você está atraindo aquele cliente que fica pechinchando, pedindo desconto, chorando e tal, e realmente não te valoriza, de fato, talvez não seja para esse tipo de cliente que você tem que focar. Você tem que virar aí e pensar em outras possibilidades. Valeu, pessoal! Muito obrigado e ficamos para a próxima. Valeu! Então, faz 4 anos que eu estou aqui em Salvador. E nesses últimos 4 anos eu venho desenvolvendo o trabalho de marketing e foi aquilo que me fez se apaixonar por essa cidade. Aqui o Hub me acolheu muito bem e é um espaço fantástico onde você vai deixando realmente a sua criatividade fluir. Meu nome é César Dias, sou sócio da Umbrella Marketing Digital e nesses últimos 4 anos eu venho desenvolvendo o trabalho de marketing digital, desde o inbound, gestão de mídias e hoje muito mais focado na parte estratégica e de coprodução digital.